Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 9º ano, segundo bimestre. Hoje nós teremos uma aula super bacana com a temática Transformações Territoriais, Oriente Médio. E eu não estou sozinha, hoje estou aqui acompanhada da professora Andréa Cardoso. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora Milene. Boa tarde, estudantes, professores, PCNPs. É com muita alegria que a gente começa mais uma aula de Geografia. Muito bem. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí, alunos, alunas, professores, PCNPs, que nos acompanham nesse momento. Nós estamos aqui para a nossa aula do segundo bimestre, 9º ano, com a temática Transformações Territoriais Oriente Médio. Então, agora, esse início de aula, a gente sempre começa com habilidade, com o que nós vamos aprender. Então, esse momento é super importante para que você anote o que nós vamos tratar na aula de hoje. Lembrando que essa aula ela é uma aula feita em colaboração da equipe Coped Seduc, no caso eu, a professora Andréa, também com outros 2 professores que nos apoiam nesse momento, que nos auxiliam aí nessa construção das aulas. Então, como eu já disse, vai aparecer para vocês aí o nome, a professora Andréa que está aqui, a professora Mariana, que vocês já conhecem aí através dos vídeos, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio, que também sempre nos apoia nesses momentos da organização das aulas. Então, eu vou pedir para que vocês anotem aí o que vamos trabalhar. Então, aproveite esse momento, anotem aí a habilidade, vai aparecer para vocês na tela. Então, lembrando que é uma aula do 9º ano, segundo bimestre, e nós temos uma habilidade que será trabalhada hoje. Analisar transformações territoriais considerando o movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania, e relacionar as implicações sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais em diferentes países. A unidade temática é conexões e escalas, o objeto de conhecimento é integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Então, nós temos aí a habilidade, hoje nós vamos falar bastante, vamos focar bastante nessa questão de tensões, conflitos, vamos falar de algumas regiões específicas do nosso planeta. Então, vale a pena acompanhar, anotar e o mais importante, após a aula, eu sei que vocês têm aí um momento junto com os professores de geografia, então aproveite esse momento para ampliar o conhecimento de vocês, anotem as suas dúvidas, às vezes vocês colocam no chat, nem sempre dá tempo de dar a devolutiva, o nosso período de aula aqui, às vezes ele é muito pequenininho, muito curtinho para isso. Então, aproveita esse momento, eu sei que os professores estão aí numa busca ativa, nesse momento com os alunos. Então, é importante que vocês anotem e conversem com o professor em sala. Isso mesmo, professora Milene. Queria aproveitar também e agradecer muito a todos os professores que têm acompanhado as aulas de geografia aqui do Centro de Mídias. A gente está recebendo devolutivas muito significativas, que têm ajudado muito na elaboração dos planos de aula. E também agradecer a professora Mariana, que trabalha conosco, que se dedicou bastante nesse plano. Então, fica o nosso abraço e o nosso agradecimento. E para vocês, estudantes, sempre no primeiro momento da aula, nós temos uma grande preocupação de fazer uma retomada. É importante que vocês acompanhem todas as aulas, que vocês possam lembrar dos conceitos, do que nós já trouxemos para cá e que a gente possa aprofundar cada vez mais o nosso diálogo e também que vocês possam compartilhar os seus conhecimentos e as suas dúvidas. Então, agora nós temos que lembrar que na aula passada, nós tratamos das transformações territoriais a partir de 3 estudos de caso. Nós trabalhamos com a Oceania, a Ásia, não é isso, professora? E a Europa. Para essa aula de hoje, nós vamos tratar dessa questão do Oriente Médio. Então, transformações
né, territoriais que impactam muito a vida das suas populações, né, dos diferentes países dessa região. Então, nós trouxemos um estudo de caso mais específico que eu e a professora Milene vamos conversar com vocês no decorrer dessa aula. Então, agora lembrando que a gente tem na tela, né, uma retomada de conceitos. Então, acompanhem conosco, por favor. Quando a gente está tratando de transformações territoriais, nós precisamos lembrar, recordar a questão do território. Então, o território ele pode ser entendido como a área do espaço geográfico delimitada por fronteiras e administrada pelo Estado. E assim também, né, fazer uma correlação de que ele é definido a partir das relações de poder. Por isso, é muito comum que ocorram tensões e transformações no território. Então, esse é o nosso primeiro, né, conceito de retomada aqui na aula de hoje, relacionado ao Oriente Médio. E um segundo conceito que vocês também acompanham na tela agora é o conceito de Estado. Como que a gente pode, né, a gente está, obviamente, aqui fazendo uma simplificação, né, uma síntese desse conceito, ele pode ser entendido como conjunto organizado de instituições que atuam em um dado território, né? Então, é importante a gente lembrar, por exemplo, no caso do Brasil, né, o Estado envolve todas as instituições governamentais que administram o país. Uma segunda característica que a gente pode atribuir a esse conceito é que ele pode ser entendido como instrumento de ação política, definindo e aplicando normas que envolvem a sociedade, a economia, o meio ambiente, entre outros aspectos. Então, agora que a gente já retomou alguns conceitos importantes, a gente vai começar o tema central dessa aula e, por isso, a professora Milene, né, tem algumas considerações. Muito bem. Nesse momento, né, a professora André fez aí uma retomada com vocês de itens que nós vimos na aula passada e nós vamos ter aí alguns questionamentos nesse momento. E o que é bacana da gente pensar? Como nós vamos colocar, né, são duas questõezinhas para vocês vão responder aí no chat. E esse é um momento super bacana, né, uma ferramenta onde você pode colocar a sua resposta, onde você pode ler o que seus colegas pensam, como que seus colegas respondem. Então, assim, é um momento tão importante, vamos usar, né, essa ferramenta de forma consciente, colocando realmente as contribuições de vocês. E para esse momento, né, esse momento de diálogo, esse momento de conversa, nós temos duas questões que vão aparecer aí para vocês na tela. Então, acompanhem. Olha o primeiro questionamento. Você já ouviu falar do Oriente Médio? Então, se você já ouviu falar, né, se em algum momento, provavelmente durante as aulas talvez de geografia, de história, né, você já ouviu falar? E o que você sabe sobre esse lugar? O que você sabe sobre o Oriente Médio? Então, vocês vão colocar lá no chat para a gente o que vocês sabem sobre essa primeira questão. E a segunda é, o Oriente Médio é um país, uma região ou um continente? Então, nós temos 3 itens aí. Qual será que corresponde ao Oriente Médio? Ele é um país, ele é uma região ou ele é um continente? Essas duas questões, elas ficarão para vocês em torno de 2 minutos aí de interação no chat. Então, coloquem as contribuições e nós já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram aqui, né, desse momento do chat. A gente conseguiu filtrar algumas respostas, né? Então eu vou fazer algumas leituras aqui, junto com, né, com a professora Andréia. Vamos ver o que os alunos colocaram. Tem uma aluna em especial, Raíssa, ela colocou uma definição super bacana. Inclusive, eu até ia falar que assim, eu acho que ela está escrevendo os planos junto com a professora Mariana, pela resposta dela. Mas aí eu destaquei que ela colocou que é uma área, né, que é uma área geográfica e por isso caracteriza uma região. Mas a resposta dela é uma resposta bem completa e bem extensa, inclusive. Então, eu consegui captar rapidamente aqui da aluna Raíssa. Eu tenho uma aluna, inclusive, que estaria no 9º ano, que chama Raíssa. Será que foi minha... Acho que você que está passando para ela, professora. Será que foi minha aluna? A Mari Fernandes colocou que sim, né, que ela já ouviu falar em Oriente Médio e que ela acha que é uma região. Já o Antônio colocou que sim, o que remete ele quando é falado em Oriente Médio, ele falou que ele tem uma lembrança em relação a guerras e ele também acha que é uma região. E o Fernando colocou que não sabe muito sobre o Oriente Médio, mas que ele está disposto a aprender hoje. Olha. Muito bom. Obrigada, professora, estudantes, por todas as contribuições. É importante a gente lembrar que essa aula é um ponto de partida, uma introdução, né, para a gente conhecer cada vez mais as particularidades dessa região, porque o Oriente Médio é uma região. A primeira questão ela está muito ligada aos seus conhecimentos, né, às suas leituras, documentários, notícias que você lê. Então, o Oriente Médio ele está sempre muito associado a essa questão mesmo dos conflitos, das guerras, a questão da diversidade cultural, as religiões, o islamismo, por exemplo, né? E principalmente também a questão da extração do petróleo e das reservas que lá existem. Então, observem conosco no próximo slide, né? A gente sempre aqui nas aulas de geografia, a gente gosta de trazer para vocês uma imagem que relaciona, né, onde está essa região no globo. Então, acompanhem conosco. Então, a gente pode observar, né, que é um grupo de países nessa região, que está próximo ao mar Mediterrâneo e que engloba principalmente países do Oeste Asiático, além de países como a Turquia, o Chipre e o Egito, tá? Então, no próximo slide, né, vocês podem acompanhar, a gente tem aí para vocês algumas anotações. Os países destacados na imagem, eles são agrupados em uma mesma região. Porque além de estarem próximos, eles também possuem, né, são países com características muito comuns. Então, o que nós trouxemos aqui para vocês? A língua, em sua maioria, é árabe. A religião, a maioria, é islâmica. E a economia, né, como um principal ponto, a gente tem o petróleo e a agricultura. Então, temos outras características, outros pontos, né, para conhecer, para aprofundar os estudos, e esse ponto a gente vai deixar com vocês e os seus professores. E aí nós temos, né, aquele questionamento que alguns alunos já trouxeram aqui, que a professora Milene acabou de dizer, que sempre quando a gente está falando dessa região, é sempre muito comum lembrar dos conflitos e das tensões, que envolvem diversos grupos e países, né? E aí a gente quer saber de vocês, né? Quais são os impactos desses conflitos para outros países do mundo, para o resto do mundo? Então, como que isso é possível? Isso vocês podem também registrar no seu caderno, no chat, quando ele estiver aberto, mas a professora Milene traz aqui uma contribuição para essa reflexão, não é isso, professora? Muito bem. Antes de eu chamar essa contribuição, tem uma aluna que colocou, Jaqueline, colocou assim, professora, por favor, fala meu nome. Jaqueline. Acho que era a intenção dela. Pronto, falei. Jaqueline. Nós vamos agora para um vídeo. É um vídeo bem bacana que vai contextualizar tudo isso que a professora falou, né? Ele é uma reportagem
muito bacana, que ele vai falar sobre o Oriente Médio e ele vai falar sobre alguns pontos específicos. Façam suas anotações que, retornando dessa reportagem, eu vou fazer alguns comentários. Então, anotem aí, se vocês tiverem questionamentos, aproveitem para colocar lá no chat e nós já retornamos. Os últimos acontecimentos no Oriente Médio envolvendo Irã e Estados Unidos têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. Como essa crise pode afetar os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Vamos ver agora na reportagem de Pablo Mundim. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos $70. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências. Número 1, o preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de 6 meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva, então a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. Isso preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. Se um posto de gasolina sobe o preço, o outro pode não responder com aumento de preço, pode responder com aumento de preço menor, pode sustentar o preço para ganhar no volume, né? Então, o importante é assegurar um mercado concorrencial. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo, ele traz uma contribuição muito bacana e uma análise muito legal. Então, olha só, no vídeo foi apresentado a questão do valor agregado ao petróleo, né? Que é aí um item de valor para desenvolvimento de muitas coisas. Uma delas é o transporte. Então, no Oriente Médio, nós sabemos que as grandes reservas de petróleo se encontram nessa região. E o que acontece é, se o valor do petróleo, ele aumenta, automaticamente os itens aqui no nosso país também aumentam. Imagina só, se você consome alguma coisa que venha de uma outra região do país, grande probabilidade de que o transporte seja feito via rodovias. Então, ele utiliza aí como combustível um derivado do petróleo. E isso vai fazer com que ele tenha uma interferência no valor. Então, quando nós falamos em petróleo, em mudanças de valor do barril do petróleo que ocorre lá no Oriente Médio, ele reflete aqui para nós, aqui no Brasil. Então, por isso que é importante a gente estudar e conhecer essas dinâmicas que acontecem no mundo para que a gente consiga compreender aquilo que nós estamos consumindo. Se o preço está elevado ou se teve uma queda, muitas vezes ele está associado a isso. Então, essa matéria, né, essa reportagem, ela traz isso, ela traz essa discussão. E eu acho importante que, se você aí anotou alguma dúvida, né, e colocou algum questionamento, que você aproveite aí os momentos, os próximos momentos, para conversar com seu professor, com seus colegas, né? Isso é muito importante, além de enriquecer as aulas. E aí, agora, nós vamos para um momento de estudo de caso. Acompanhe aí na tela de vocês esse momento. Então, ele fala aí, né, tensões e conflitos relacionados a transformações territoriais e deslocamentos forçados de populações na Síria.
Então, nós vamos começar a tratar de um assunto específico, né, dessa questão dessa movimentação, dessa mudança na configuração do território, quando nós falamos do assunto, né, do ponto da Síria. Importante a gente ressaltar que essas transformações territoriais, elas ocorrem em decorrência de conflitos, seja eles políticos, civil, né? Vários desses itens, eles são responsáveis por essas mudanças. Na aula passada, quem acompanhou, vai se lembrar que nós falamos de outros momentos de tensões e conflitos, né? Então, a gente sempre tem que retomar esses conceitos. Lembrando que os deslocamentos forçados, né, o que é citado aí, é um item de discussão e estudo de diversas áreas, não só da geografia, né? Esses deslocamentos forçados, eles causam, tanto para quem está se deslocando, quanto para o país, né, uma infinidade aí de questões a serem discutidas. E a gente precisa lembrar também, que vai aparecer aí para vocês na tela, dessas transformações do território, né? Lembrando aí que pode ocorrer quando há conflitos entre grupos, né, seja tensões nas relações de poder, que se estabelece em um dado território. Então, as transformações desse espaço, elas estão muito ligadas aí a esse conflito de poder, né? Essas tensões em determinadas regiões do planeta. Aqui nós falamos especificamente da Síria, mas essas tensões, elas ocorrem por diversos motivos, né? E, geralmente, esses movimentos, essas transformações territoriais, elas ocorrem em momentos de conflito e tensão. Então, é sempre importante a gente associar, né, essa questão. E a professora Andréia vai trazer uma contribuição muito importante quando nós falamos de Síria, né? Isso, professora, é importante. A Síria a gente já falou em algumas outras aulas, né, indiretamente, quando a gente trabalhou bastante a questão das migrações, dos movimentos. Então, a gente já iniciou esse diálogo com vocês e agora vocês vão poder observar, né, por meio do mapa, a localização deste país. Então, vamos lá. É importante a gente lembrar, né, que está relacionada ao continente asiático, então a Síria está no continente da Ásia, a região é o Oriente Médio. Vocês podem observar que a Síria está destacada em vermelho neste mapa, então sempre, né, fazendo essa referência. Depois vocês podem consultar mais o planisfério, outros mapas e localizar a Síria. Para a nossa aula, né, a gente trouxe essa contribuição. Então, a gente sempre faz essa pergunta, né, mas o que de fato vem ocorrendo nesse território? Nessa aula, a gente não tem condições de aprofundar muito com vocês cada um dos motivos, dos fatores que levam às transformações que vêm ocorrendo neste país. Mas nós temos um breve panorama, né, dessas transformações. Então, a nossa recomendação é que você anote o que for possível dessa aula e que você sempre converse com o seu professor e com os colegas para esclarecimento de dúvidas. Então, vamos lá para esse breve panorama que a professora Mariana preparou aqui para a aula de hoje. Então, vamos lá. Na tela, a gente tem... o diretor poderia colocar na tela? Obrigada. Na tela, a gente tem aí, então, algumas marcações. A Síria, ela passa pela questão da guerra civil. Então, em 2011, ocorreram protestos da população contra o presidente. Essas tensões entre governo sírio e as forças de oposição, elas aumentaram, tornando-se cada vez mais violentas. E essa violência, ela foi se intensificando, culminando em uma guerra civil, né? Então, lembrando que aí a gente já tem, né, um panorama de tensões entre governo sírio e forças de oposição. A próxima tela, ela traz também uma síntese, né, dessa situação. Então, o que nós temos? Sempre essa sistematização ajuda muito nas anotações e que vocês possam depois tirar as dúvidas com seus professores. No primeiro grupo, a gente tem o governo sírio. Esse presidente que está no poder agora, ele está lá desde os anos 2000, né? Então, já há muito tempo, muitas coisas já aconteceram. Então, essa questão temporal é muito importante. E a gente aqui está falando de Estado.
aquele conjunto organizado de instituições que atuam no território, que a gente abriu a aula retomando esse conceito. Então, quem são os aliados do governo sírio? A gente tem a Rússia e o Irã. Já um segundo grupo, nós temos os opositores, a oposição. Eles são conhecidos como rebeldes. Quem são os aliados desse segundo grupo? Os Estados Unidos da América, a Turquia e a Arábia Saudita. Então, se possível, faça essas anotações, o print da tela, para que a gente possa aprofundar a nossa conversa. Agora, a professora Milene vai chamar um outro vídeo para ajudar nessa contextualização, não é isso, professora? Muito bem. Mas antes da gente assistir o vídeo, eu vou passar para vocês os questionamentos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler com vocês 2 questõezinhas, nós vamos assistir o vídeo e, a partir disso, de toda a nossa discussão aqui, mais o vídeo, vocês vão retomar aí para fazer, para responder esses 2 questionamentos. Então, acompanhem aí a atividade 1 na tela. Qual é a transformação territorial que pode ocorrer na Síria por causa da guerra civil? Esse é o primeiro questionamento. O segundo, o que aconteceu com a população durante o conflito? Nós vamos ter um vídeo agora que vai justamente tratar dessa questão. Então, vocês vão acompanhar, anotem, prestem bastante atenção, que quando nós retornarmos, nós vamos colocar novamente essas 2 questões e vamos fazer a leitura aqui das contribuições de vocês, tá ok? Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. A posição estratégica da Síria no Oriente Médio tornou o país um verdadeiro campo de batalha, onde as maiores potências buscam maior influência. O conflito já dura 6 anos e fez centenas de milhares de mortos. Mais de 5 milhões de sírios estão refugiados em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Nessa mesquita, em Brasília, Ahmed pede pela vida de parentes e amigos que estão na Síria. No ano passado, ele conseguiu trazer a mãe para o Brasil, mas ainda tem muita gente querida por lá. Realmente é um sofrimento. Muitos parentes, assim, eles pediram asilo em outros países, países da Europa. Eu tenho primas que foram para a Suécia, outras primas que foram para o Canadá, outros para os Estados Unidos. Se espalharam, todos os parentes se espalharam o mundo afora. O primeiro ataque do governo de Donald Trump contra a ditadura síria chocou o mundo e reacendeu o medo de uma tensão maior com a Rússia, aliada de Assad. O governo russo reprimiu o bombardeio e disse que vai reforçar as defesas antiaéreas do exército sírio. Esse ataque é muito mais eu não diria um blefe, é muito mais uma assertiva clara de que ele tem cartas na manga. Eu não vejo isso escalar num conflito militar. A guerra na Síria começou em março de 2011, depois que protestos pacíficos foram reprimidos com violência. Com o tempo, o conflito se tornou mais complexo. Rebeldes armados, apoiados pela Arábia Saudita e por potências ocidentais, controlam o noroeste do país e áreas centrais. Eles lutam para derrubar o regime de Assad, que comanda a capital, Damasco, e a porção oeste do país, apoiado pela Rússia e pelo Irã. O Estado Islâmico está disperso pelo deserto ao longo do rio Eufrates e na divisa com o Iraque. A região norte da Síria, na fronteira com a Turquia, é tomada pelas forças separatistas curdas. O ataque americano ocorreu próximo à cidade de Homs, no aeroporto de Al-Shairah, controlado pelo governo. O que assusta um pouco a comunidade de analistas, digamos assim, com respeito ao governo Trump, é que não está claro se esses movimentos táticos se inscrevem numa visão estratégica, numa visão de longo prazo. Nos últimos 6 anos, várias tentativas de um acordo de paz foram feitas, a última em Genebra, na Suíça. Tudo indica que a única solução possível de ser, imposta a uma situação como a que existe na Síria seria uma repartição do território. Mas isso ninguém está falando, ao contrário. Infelizmente, é uma catástrofe humanitária que vai apenas piorar. É só rezar mesmo para Deus resolver essa situação ali. A tragédia é exatamente isso. Você não sabe com quem que você vai
se aliar. Muito bem, estamos de volta. Então vamos retomar aqueles questionamentos, né? Eu fiz os questionamentos, tivemos o vídeo, agora vamos retomar esse questionamento. Então vai para vocês aí na tela novamente. Qual é a transformação territorial que pode ocorrer na Síria por causa da guerra civil? E o segundo questionamento, o que aconteceu com a população durante o conflito? Vai ficar aí para vocês na tela por mais ou menos uns 2 minutinhos e nós já retornamos para poder ler as contribuições de vocês. Muito bem, estamos de volta. Temos aqui várias contribuições de vários alunos. Vamos pegar a primeira questão, né, que fala qual é a transformação territorial que pode ocorrer na Síria por causa da guerra civil. Por exemplo, nós tivemos aqui a Ana Carolina, que colocou que pode se dividir, que o território, né, pode sofrer essa questão, e o Gabriel também colocou essa questão da divisão territorial. Já no segundo questionamento, né, o que aconteceu com a população durante o conflito, a Kathleen colocou que muitos sofreram com a perda de entes queridos. Nós tivemos aqui a Laura, que colocou que alguns tiveram que se isolar, né? E interessante que o Jean colocou que muitos feridos e colocou a questão de ter que sair do país assim de forma imediata, né? Sem um planejamento. Ótimo. Boas contribuições significativas, né? A gente preparou para vocês, né, uma devolutiva, mas os nossos estudantes, né, trouxeram aí complementos, né, professora Milene, muito importantes, então acompanhem conosco, né? Então, para essa questão, para a primeira questão, é isso mesmo. A divisão territorial do país, né, é uma transformação que pode acontecer. E para a segunda questão, realmente, boa parte da população ela fugiu realizando deslocamentos forçados, assim como a gente viu algumas passagens, alguns trechos, né, na reportagem. Então, quando a gente fala dessa questão dos deslocamentos forçados, a gente lembra que a gente já viu esse assunto aqui nas aulas de geografia, provavelmente em aulas de história também. A gente associa os deslocamentos forçados à questão dos refugiados, né? Então é importante que você retome as suas anotações, que você reveja as aulas de geografia, né, que a gente aprofundou um pouquinho essa questão, mas a gente trouxe aqui uma rápida síntese para que você acompanhe agora. Então vamos lá ler juntos o que significa, né, essa questão dos deslocamentos forçados. Então vamos lá.
quando pessoas fogem de seu país de origem por risco de violência ou perseguição por motivos políticos, religiosos, étnico, entre outros. Quando nós falamos de deslocamentos forçados e Síria, nós temos que lembrar que o Brasil recebeu um número muito expressivo de sírios, principalmente aqui em São Paulo, né? A gente tem um número muito expressivo dessa população e provavelmente na sua escola, na sua região, você deve conhecer alguém que vivenciou, né, um pouco dessa situação de conflitos, de tensão, ou que conhece alguém que veio da Síria ou de qualquer outra região do mundo que também passe por conflitos e tensões. Não é isso, professora? Muito bem. Nós vamos ter agora um novo momento, né, uma nova atividade, que é a atividade 2, e ela vai aparecer aí para vocês na tela, então vamos acompanhar. Né? A maioria dos refugiados continua na região do Oriente Médio? E depois, a segundo questionamento, quais são os principais destinos dos refugiados sírios na Europa? Só que para responder essas duas questões, nós vamos ter um auxílio, aí um auxílio de um gráfico, que é o gráfico que está no nosso próximo slide, que vai aparecer para vocês aí na tela. Principais destinos dos refugiados sírios até 2018. Então, nós temos aí uma infinita, né, sequência aí de nome de países, até com a questão de numeração, né, da população que se destinou a esses lugares. No nosso próximo slide, já na sequência, nós vamos ter a pergunta com o slide. Vai ficar para vocês por um minutinho e nós já retornamos. Isso, essas duas questões fica para você aprofundar com o seu professor, mas a gente trouxe aqui uma resposta rapidamente para vocês. Então, acompanhem conosco na tela a devolutiva para essas duas questões. Então, a maioria dos refugiados continua na região do Oriente Médio? Sim. Os principais destinos ficam no Oriente Médio, Turquia, Líbano e Jordânia. Segunda questão, quais são os principais destinos dos refugiados sírios na Europa? Alemanha, Suécia, Áustria e Holanda. Eu me despeço de vocês e a professora Milene vai deixar uma atividade complementar. Muito bem, vai aparecer para vocês aí já na sequência, né, um slide com uma atividade complementar. Então é uma ideia aí de pesquisas, né, para que vocês possam ampliar os conhecimentos sobre aí os refugiados, né, e o importante é que caso você desenvolva atividades, utilize a hashtag refugiados sírios no Brasil. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.